Amados irmãos e irmãs, paz e bem, celebrando esse tempo de espera, este tempo de advento, somos hoje convocados a refletir sobre Mateus capítulo 9, versículos de 27 a 31. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados hoje a refletir sobre este encontro de Jesus com estes 2 cegos. É interessante e curioso que todas as pessoas que encontravam com Jesus saíam sempre transformadas. Jesus tinha uma palavra que era capaz de curar todas as coisas. Tinha uma palavra que era capaz de modificar o rumo da vida das pessoas. O que era coxo saía andando, o que era surdo saía ouvindo, o que era mudo saía falando, e o que era cego saía vendo. Então o encontro com Jesus era um encontro que provocava mudanças profundas nas pessoas, mudança na essência da pessoa. Esses 2 cegos representam a humanidade antes de conhecer o Salvador. O que significa alguém ser cego? Significa não ter acesso à luz que faz ver todas as coisas, não é? O importante é que haja uma luz que me faça ver todas as coisas que estão ao meu redor. Então, ser cego significa não ser capaz desta luz, não ser capaz de enxergar, não ser capaz de dar-se conta desta luz. Portanto, não ser capaz de ver as coisas que estão ao seu redor, não ser capaz de contemplar as coisas como elas são, né? Na sua aparência, mas também na sua profundidade. E esses 2 homens se apresentam a Jesus porque eles querem ver a realidade do cego. No outro evangelho aparece a figura do cego, né? Bartimeu, que além de cego era também mendigo, não é? Significando que a humanidade, antes de encontrar Cristo, não só é cega, mas é também mendiga, quer dizer, é pobre, é paupérrima, sem encontrar a Cristo. Esse cego representa muitas pessoas que ainda não tiveram acesso ao Evangelho, que não tiveram ainda o conhecimento de Cristo, não tiveram ainda a graça de encontrar a Cristo em suas vidas. Por isso têm as suas vidas marcadas pelas trevas, pela escuridão. Não somente não podem fazer obras de luz, mas também não podem ver a luz, não podem contemplar a luz. Há algo que impede, há algo que digamos assim, tolhe essa potencialidade. É uma pessoa que está atrofiada nessa potencialidade de ver. É o homem antes de conhecer a Deus. É o homem atrofiado nas suas potencialidades. O Evangelho potencializa a consciência, potencializa o coração, potencializa a pessoa para que ela viva neste mundo, e como diz uma das orações, vive entre as coisas desse mundo que passa, mas já vive contemplando, saboreando e sentindo, de certo modo, as coisas da eternidade. Quer dizer, dando a esta vida um sabor de eternidade. Podemos tirar muitas lições desse encontro dos cegos com Jesus, né? Cada vez que nós encontramos Jesus, seja na Eucaristia, na Santa Missa, seja na leitura da palavra, seja nos sacramentos da confissão ou em outro sacramento, cada vez que nós encontramos Jesus, nós encontramos aquele que é capaz de dar a luz, de nos fazer enxergar aquilo que não conseguimos enxergar sozinhos. Encontramos aquele que é capaz de iluminar os nossos dias escuros, é capaz de iluminar a escuridão da nossa vida. Muito belo isso, né? Então Jesus vem ao mundo como aquele que é capaz de iluminar toda a escuridão do homem.
a escuridão interior, a escuridão do coração, a escuridão da mente, a escuridão afetiva. Ele é aquele que vem para iluminar o homem que se acha perdido, que se acha perdido no meio de um mundo que muitas vezes parece estar pleno de escuridão. Jesus, ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então ele é a luz do mundo, não somente ele é a luz, mas também comunica a luz e dissipa todas as trevas onde ele toca, né? Onde ele toca não há trevas. Aquela alma, aquela pessoa tocada por Jesus, ela vive uma vida renovada, não haverá mais lugar no coração dela para as trevas, né? Aqueles que habitavam nas trevas viram brilhar diante deles uma grande luz que dissipou toda a escuridão. Portanto, essa seja a nossa prece para o dia de hoje, né? Que o Senhor venha em auxílio das nossas fraquezas e nos tire tudo aquilo que é cegueira. Existem muitos tipos de cegueira, não é? Às vezes, por exemplo, uma cegueira afetiva, uma pessoa está tão apaixonada por outra que ela não tem condição de enxergar a realidade de que aquela pessoa tem essa ou aquela dificuldade, ou esse ou aquele defeito, e ela parte para um matrimônio de maneira apaixonada, sem conseguir enxergar a totalidade da outra pessoa, né? Aquilo que todos os outros estão vendo, as outras pessoas estão vendo, ela não consegue enxergar, né? Já podemos ver também na Bíblia um outro exemplo interessante, o exemplo de Saulo, né? Que perseguia os cristãos e viu uma grande luz e diante daquela grande luz ele percebeu que era cego, quer dizer, houve uma luz que foi capaz de dizer para ele, de mostrar para ele que ele caminhava como um cego. Pensava que estava fazendo bem, mas estava fazendo mal. Pensava que estava caminhando na luz, mas caminhava nas trevas. E depois, quando ele vai na presença de Ananias, que é o homem de Deus, Ananias coloca as duas mãos sobre ele e derrete dos olhos de Saulo escamas que estavam impedindo a visão, colocadas pelo inimigo espiritual, né? Então todos nós somos convidados hoje a abrir o coração para o Cristo que vem neste Natal. Vem para lançar luzes às nossas realidades, com o seu Evangelho iluminar a nossa vida afetiva, com o seu Evangelho iluminar a nossa vida também financeira, nossas amizades, nossa família, com todos os desdobramentos da vida familiar. Então, acolher este Cristo que vem neste Natal, com esta estrela, né? Os magos foram guiados por uma estrela, para depois, a estrela sumiu, porque depois eles chegaram a um lugar em que já não era necessária a estrela. Havia uma luz muito maior, muito superior à luz da estrela, que era a presença do próprio Cristo, o Filho de Deus encarnado, feito carne, o Filho de Deus que se fez carne. Que hoje possamos refletir sobre isso. E como esses dois cegos, rezar na nossa oração, como eles disseram, gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Há também um ensinamento muito belo aqui de como rezar, não é? Uma oração de prece, uma oração de duas pessoas que estão vivendo um momento difícil, mas que confiam totalmente em Jesus, que se colocam diante da misericórdia de Deus com total confiança. Tem piedade de nós, ó Filho de Davi, né? Se colocam dessa maneira diante de Deus com total e plena confiança de que serão ouvidos e que serão atendidos. E Jesus pergunta ainda para eles: vocês acreditam que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, claro que nós acreditamos. E Jesus tocou nos olhos deles e disse: faça-se conforme a vossa fé. Este verbo fazer, não é? Faça-se é o verbo da criação, né? Faça-se a luz se fez. Faça-se tal coisa, quer dizer, o verbo da criação. Jesus é aquele que vem recriar a humanidade, recriar o mundo, refazer as coisas, dando às coisas um novo sentido. Vem restabelecer e recriar o paraíso perdido. Dai-nos, Senhor, a graça de acolher Tua divina presença. Dai-nos, Senhor, a graça de rezar, como estes dois do Evangelho de hoje, com total confiança. Dai-nos, Senhor, a graça de ver cada dia, ver com os olhos da fé, ver aquilo que está acessível somente ao coração,
aquilo que está acessível somente aos olhos da vida espiritual do homem renovado pelo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.